tarde, irmãos e irmãs. Queria fazer uma partilha nessa tarde sobre um versículo que está no Evangelho de São Mateus, que me chama muita atenção e também me preocupa. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Mateus 22, versículo 14. E eu tenho pedido para Jesus para me ensinar profundamente, né? Por que somos chamados e por que não somos escolhidos? E eu fui, estudar sobre essa parábola, que é a parábola das bodas, né? E eu não sei se você é como eu, assim, que já percebe há algum tempo. Eu caminhei com muitos grupos, assim, na igreja, né? E desde que eu comecei meu processo de conversão. E muitas pessoas, eu vejo, assim, que não conseguem se adaptar ao pensamento de Jesus Cristo, à vontade de Jesus. Isso é muito triste. E isso faz com que a gente vá pensando, meditando. Porque essas pessoas, elas fazem falta. Elas fazem muita falta pra gente. Eu tô olhando aqui porque o Davi tá aqui comigo, né? Eu pedi para ele se ele me ajuda, né? A estar gravando com a compreensão dele, né? Então eu fui começar a estudar essa parábola e pesquisando eu aprendi que uma parábola, para ela ser compreendida, a intenção de Jesus numa parábola é responder uma pergunta. Então, quando você lê uma parábola na Bíblia, eu aprendi isso, que você precisa procurar qual foi a pergunta. Porque Jesus, ele vai contando uma parábola, às vezes duas, às vezes três, para fazer as pessoas que estão ao redor dele compreender e dar uma resposta. Então, às vezes, que é o caso dessa parábola. Se você for atrás, você vai achar a parábola dos lavradores homicidas. Depois você vai ouvir a parábola dos 2 filhos. E mais atrás você vai achar a autoridade de Jesus, que é questionada. Ali está a pergunta. E esse processo aqui, irmãos, se você for mais aqui no capítulo 21, você vai ver que é a entrada de Jesus em Jerusalém. É os últimos dias de Jesus antes da crucifixão. A entrada de Jesus em Jerusalém, montar no jumentinho, a expulsão dos vendilhões do templo, a figueira amaldiçoada. Então Jesus, ele está assim, entrando em Jerusalém. Ele já passou por várias cidades de Israel. E agora ele entra na cidade da crucifixão. E ele é parado. Imagina, irmãos, a recém ele tinha pegado um chicote e expulsado os vendilhões do templo. Então aquelas pessoas em Jerusalém estavam indignadas e a notícia tinha se espalhado. E ele passa pela figueira, e a figueira, na palavra, é o povo, de Israel. É o povo escolhido, é o povo do convite, é o povo que foi chamado, é o primeiro. E Jesus passa pela figueira e amaldiçoa ela, falou assim: eu vim comer os seus frutos e não achei. Uma coisa que eu quis muito quando eu visitei Israel o ano passado, eu queria muito achar uma figueira. E quando eu achasse essa figueira, eu tinha um desejo, E não vou te contar o que para não te escandalizar. Mas também não é uma coisa ruim, Mas é uma coisa simples que pode escandalizar você, então não vou partilhar.
Eu até vi uma figueira, mas ela estava por lá de lá do muro e muito difícil para ter acesso. E aqui, no capítulo 21, versículo 23, é a pergunta. Que lá no capítulo 22, no versículo 14, é onde Jesus termina e fala assim, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Por causa dessa pergunta, que está no 21, versículo 23. Dirigiu-se Jesus ao templo, e enquanto ensinava, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se e perguntaram-lhe. Então lembre-se, a parábola sempre são uma forma de Jesus responder perguntas. E aquele povo estava, realmente assim, bastante... os seus nervos estavam excitados, diante das atitudes que Jesus estava tendo. Com que direito fazes isso? Isso o quê? Expulsar os vendilhões do templo? Amaldiçoar uma figueira? Com que autoridade você faz essas coisas? Respondeu Jesus, eu vos proporei também uma questão. Jesus faz outra pergunta para eles. Se responderes, eu vos direi com que direito faço, de onde procede o batismo de João, do céu ou dos homens? Ora, eles raciocinavam entre si e responderam, do céu, ele nos dirá por que não credes nele. Se dissermos dos homens, e de temer-se a multidão, porque todo mundo considerava João como profeta. Responderam a Jesus, não sabemos, pois tampouco vos digo, retorquiu Jesus, com que direito faço essas coisas? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E daí aqui ele começa a falar em parábolas e começa a responder a pergunta. Jesus fala, vem aqui Davi, vamos escutar a parábola dos 2 filhos. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse, meu filho, vai trabalhar hoje na vinha. Respondeu ele, não quero. Mas em seguida, tocado de arrependimento, foi. Dirigindo-se depois ao outro, disse-lhe a mesma coisa. O filho respondeu, sim, pai, mas não foi. Qual dos 2 filhos fez a vontade do pai? O outro. O primeiro, responderam. E Jesus disse, em verdade eu vos digo, publicanos e meretrizes, prostitutas, vos precederão no reino de Deus. João veio a vós no caminho da justiça, e não credes nele. Os publicanos, porém, e as prostitutas, creram nele, e vós, vendo isso, nem fostes tocados de arrependimento para credes nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então Jesus está dizendo, existe um povo escolhido, chamado, que é o povo de Israel, o povo judeu. Ele fala esses 2 filhos, o povo judeu, o povo de Israel e o povo gentil, que somos nós. E desse povo que, no caso eles, os escribas, os sacerdotes da época, um povo que deveria ser santo. Que deveria, com toda a preparação que eles tinham, com todo o conhecimento que eles tinham, quando o Filho de Deus chegasse, eles deveriam ter reconhecido Jesus como Messias, mas não reconheceram. Então Deus tem 2 filhos. Deus tem 2 filhos. E esse segundo filho, considerado um povo pagão, um povo que não tinha instrução da palavra de Deus, que não tinha conhecimento, que não era o povo da eleição, eles, quando Jesus veio, eles creram. Então, muitos chamados e poucos são os escolhidos. Aí você vai vendo a palavra dos lavradores homicidas, que ele manda o filho dele e tal. Então, Jesus está nas parábolas respondendo, o que estava acontecendo com ele
e com o povo escolhido. O noivo chegou, o esposo chegou, vocês foram convidados para um matrimônio, eu estou aqui, vocês não estão me enxergando. O filho do pai está aqui e vocês estão, né, matando, levando, né, encurralando ali em Jerusalém para levar para o Calvário, que era o que estava acontecendo. E o coração de Jesus já estava vivendo esse processo, né, da rejeição dos escolhidos, dos chamados. Lembra lá, capítulo 22, versículo 14, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E você? Você é um chamado e escolhido ao mesmo tempo? Ou você foi um chamado, uma pessoa que fazia parte da lista de convidados para fazer parte do povo eleito? E você está rejeitando esse convite de Jesus? Você está no processo da parada, no processo da dúvida. Há quanto tempo? Tem gente que fica no processo da dúvida, da parada, do tempo, e não sai desse processo nunca. Irmão, você precisa aceitar que você faz parte da lista de convidados. Só que você tem que aceitar que você foi convidado para um determinado banquete, para um determinado... E esse banquete, quem sabe você seja o cordeiro dele. Porque Jesus já foi o cordeiro do banquete principal. E é muito duro isso para nós, saber que o seguimento a Jesus Cristo nos leva a passar pelo Calvário. Então muitas pessoas não querem, acham lindo o chamado quando ele passa por todo esse processo dos milagres, da fama, né, de usufruir do prazer dos dons, de todo o prazer que os dons dá, de toda a fama que os dons dá, né, você poder saber, nossa, tem gente assim que fica tão feliz quando sabe que tem um dom de cantar, de tocar, e começa a usufruir do prazer, né, de que o seu dom maravilhoso, e a música é maravilhosa, é um dom maravilhoso que as pessoas têm. Eu digo assim, a música para mim é muito importante, né? E Eliseu mesmo lá em 2 Reis, acho que capítulo, não me lembro direito, se é 4 ou 6, ele fala assim, por favor me traga um levita aí, que ele comece a cantar, porque ele precisava responder uma pergunta, né, para aquele povo, e Eliseu estava se sentindo seco. Então ele fala, me traga um levita, e aquele levita começou a tocar, a cantar, e a mão do Senhor veio sobre Eliseu e ele pôde falar a vontade de Deus. Então Eliseu era consciente de que ele dependia dos levitas também, para que a alma dele se elevasse e realmente ele pudesse ser um instrumento bom, né, na mão de Deus. Então, tem pessoas assim que gostam do chamado, até que o chamado ele traz um retorno. Depois que o chamado começa a trazer consequência, aí muitas pessoas recusam o convite. Então ali, chamados, e daí você vindo aqui na parábola do banquete, das bodas, né? Você vai vendo o reino dos céus é comparado a um rei que celebrava bodas do seu filho, enviou seus servos para chamar os convidados, mas eles não quiseram vir. Enviou outros ainda dizendo, dizei aos convidados que já está preparado o meu banquete, meus bois, meus animais cevados, vinde às bodas. Mas sem se importarem com aquele convite, foram ao seu campo, outro para os seus negócios, outros lançaram mão de seus servos, insultaram-no e mataram. E o rei ficou muito irado e exerceu a justiça sobre aquelas pessoas que eram convidadas, mas alguns, além de serem indiferentes ao convite, não querer participar das bodas do filho do rei, ainda insultaram os servos que foram fazer o convite e mataram alguns servos. E o rei faz justiça, faz juízo, já assim coloca em prática o juízo sobre aquelas pessoas. Então disse depois ao servo,
sob indignou-se extremo, enviou suas tropas, matou aqueles assassinos e incendiou as cidades. E às vezes a gente fica vendo assim alguns processos que acontecem na humanidade, né? De cidades às vezes inteiras sendo invadidas por grandes catástrofes. E a gente não sabe que antes da catástrofe passou Jesus Cristo por aquele povo, passou Jesus Cristo naquela família, passou Jesus Cristo na vida daquele jovem, fez o convite. O convite não era assim, porque Jesus sempre, ele é bastante verdadeiro, ele é verdadeiro conosco, ele fala a verdade para nós, ele não nos engana. Se você quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Então o seguimento de Jesus é um seguimento assim, né, que é apaixonante, é o invisível, mas a gente é envolvido por um realismo, né, assim muito concreto quando a presença dele chega. Porque a presença de Jesus, a presença dele é incomparável. E ela nos toca. A presença dele, eu posso sentir a presença do Senhor. E eu acho que você também pode sentir a presença dele. Você se assustou. Você se alegrou quando foi chamado. Mas você se assustou com a verdade. Porque Jesus foi verdadeiro com você. Ele quer você na vinha dele. Ele quer você no banquete. Mas ele não mente para você. Há escolha. E daí o rei, ele fala assim, vai meu servo. Olha o que ele fala aqui, vai meu servo. Ide às encruzilhadas e convidai para as minhas bodas tantos quantos achardes. Quem são os escolhidos? Espalharam-se eles pelos caminhos e reuniram todos quantos acharam maus e bons. Os primeiros convidados eram aqueles que faziam parte de uma lista. Eram pessoas exclusivas. Era um povo que não deixou de ser amado por Deus. Deus continua amando eles. Mas ele falou, vai pelas encruzilhadas e enche a minha casa, traga tanto bons como maus, de modo que a sala do meu banquete fique repleta de convidados. Então, existem os chamados. E depois existem os escolhidos, aqueles que eles nem sabiam que faziam parte desse povo. Era uma surpresa. O meu rei está dando um banquete, o seu filho vai casar e ele mandou convidar você. Nossa, eu? Mas olha as minhas, olha como eu sou. Mas ele me convidou assim, ele te convidou. E era prostituta, era publicano, eram pessoas boas e más. Mas eles acreditaram, se sentiram amados, tocados, convidados, eleitos e foram. Mas um desses convidados, não tinha veste nupcial. Ele não deixou-se moldar. Então o rei viu e falou, meu amigo, por que você não está com a veste nupcial? Pediu para amarrar as mãos, os pés e jogou fora do banquete. Queridos irmãos e irmãs, eu tenho rezado muito pedindo a Deus um tempo de misericórdia para nós mesmos e Ele está ativo, graças a Deus. Essa semana mesmo, aqui na comunidade, nós rezando, e eu falava para o Senhor, mesmo que a porta da justiça esteja entreaberta, mesmo que os clarões dos relâmpagos da justiça já começam a clamarear, né, no horizonte. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, a minha casa não está pronta.
para a segunda vinda de Jesus ainda. A igreja que eu vejo hoje também não está pronta. A sociedade que eu vejo hoje ao meu redor, a gente precisa ter misericórdia. E precisa pedir, precisa que o Senhor, clamar para o Senhor que nos dê mais um tempo. Porque as pessoas ainda não conhecem Jesus. As pessoas ainda não conhecem o amor dele, elas não foram apresentadas. E os que já foram apresentados, existe um sentimento, porque não basta você saber que Jesus existe. Você precisa se relacionar com ele, porque ele está vivo. E é uma questão de escolha. Ser escolhido é escolher por Jesus, é escolher para dar o sim ao convite. É arcar com as consequências. E eu vejo assim muitas pessoas sendo chamadas, mas não querem se adaptar à forma e o jeito de andar com Jesus. Ele é invisível. Quando a gente começa a se relacionar com o Senhor, quando a gente começa a aprender como é o coração dele, como é a mente dele, como que a gente deve se deixar ser transformado pelas reações de Jesus. As pessoas que nos rodeiam, elas vão sentindo a diferença, porque vai morrendo em nós o vislumbre por esse mundo. Porque a gente vai, na oração, irmão, nos é apresentado o mundo celestial. E conforme as pessoas vão se aprofundando na oração e no conhecimento, a gente vai vislumbrando o céu. E o céu é real, é verdadeiro. E esse mundo vai ficando ofuscado. Por mais que tudo aqui foi criado por Deus, Deus está nos dizendo: existe uma parte do que eu criei, que é o céu, que é suprassumo disso que vocês estão vendo agora. E eu creio nesse lugar, sabe, irmãos? Eu creio num lugar onde Deus tem o seu trono e aonde a minha casa está sendo feita por Jesus, para que eu e ele possamos habitar eternamente juntos. São Tomás de Aquino diz que existem muitas moradas no céu, meus irmãos. E sabe como que vai ser a sua morada? Conforme é o seu relacionamento com Deus. É conforme a sua mente se elevou a Deus. É conforme o teu relacionamento. Se você tiver um relacionamento de conhecido de Deus e de respeitá-lo, parar de pecar mortalmente, você vai ter uma morada. Se o teu relacionamento é de um relacionamento de ser um servo de Deus, você vai ter um lugar no céu. Se o teu relacionamento é ser amigo de Deus, você vai ter uma morada no céu. Mas se o seu relacionamento for de ser esposa do Cordeiro, você terá outra morada no céu. Então, comece logo o teu processo de conversão. Se você parou, retome. E se no meio, e se algum dia alguém falou para você que você é um chamado, um escolhido a desenvolver um relacionamento profundo com o Senhor, a dar a sua vida, né? Eu achei tão bonito assim quando o Roger, numa das pregações e das orações, ele falava, né? Que na vinha, a vinha do Senhor, a primeira colheita de uva tem que ser para a casa de Deus. Na ceifa do Senhor, a primeira colheita de trigo tem que ser para a casa do Senhor.
Então tem jovens que tem que parar de brigar com Deus. Você faz parte da primeira colheita da vinha. Então você tem que ser consagrado. Você tem que ser um sacerdote, uma religiosa, um celibatário, uma celibatária. Se você é a primeira colheita de trigo da ceifa, você é da casa de Deus, jovem. E você nota que a sua vida é diferente. Mas muitos jovens têm a covardia. E muitos são chamados para a casa do Senhor. Foram chamados. Mas por não escolherem o convite, vão ficar para trás. Então eu quero assim, você que está assistindo esse vídeo, faça um momento de oração, retorne à sua profecia de origem. Vá em oração e pergunte: Senhor, eu faço parte da primeira colheita da vinha? Eu faço parte da primeira ceifa do trigo? Ou a minha vocação é o matrimônio? Só tem duas vocações, né, irmão? Ou você é um consagrado, seja como sacerdote, religioso, celibatário, ou você vai se casar, ser pai e mãe de família. Então você precisa pedir a Deus. A primeira coisa que entre você e Deus precisa ficar definido, organizado, ordenado, é a vocação. Para que você possa, você tem que ter vocação para casar, irmão. Porque casar é educar filhos para o céu. Você que está no nosso grupo Raios Formação, você pode ter a graça agora no Deserto 2020 das pregações das nossas irmãs de Foz do Iguaçu. E o testemunho dessas mulheres, a Mariana já no 5º filho, ela e o esposo, dedicando toda a sua vida matrimonial, todo o seu amor ordenado, amando-se um ao outro como esposos e amando os filhos, se dedicando a criar filhos santos. Se você não está no nosso grupo Raios Formação, que você não teve acesso ao testemunho dessas meninas, é lindo, irmãos. Sabe assim, quando eu vi o testemunho dessas mulheres, assim aquele aconchego de você estar perto de alguém santo. Como é bom. Existem famílias santas, irmãos. Existem mulheres santas, existem maridos santos, existem filhos se santificando. É lindo estar perto de nós. E muitos são chamados, poucos são os escolhidos. E Jesus estava ali já a ponto de ser entregue por esse povo que ele escolheu, mas que estavam decidindo a dizer não. Que não seja você, meu irmão. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe para você dizer sim para o teu chamado, porque você é um escolhido do Senhor. A palavra de Deus é maravilhosa.